Boa noite, tudo bem, criançada? Agora a gente vai fazer uma coisa muito importante. A gente vai orar, pedindo para Deus nos abençoar, que agora é a hora da historinha. Vamos orar? Então vamos todos fechar os olhos, colocar a mão no coração e a gente vai agradecer a Deus primeiro por tudo que Ele tem nos dado, tá bom? Papai do céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Pela nossa família, pela nossa casa, por esse culto, pelos louvores, agora pela historinha. Fala aos nossos corações, perdoa os nossos pecados e que o nosso coração esteja bem branquinho para ouvirmos a Tua palavra e que essa historinha caia no nosso coração. Amém? Abençoa a tia Carol que vai contar a historinha, abençoa os meus amiguinhos, os meus irmãos e a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém! Agora que a gente já orou, a tia vai contar uma história muito linda para vocês. E essa história fala sobre oração. Quem já fez uma oração? Eu. E vocês também, porque a gente acabou de fazer uma oração. A gente falou com Deus, agradeceu pelas coisas que Ele nos deu, pela presença dEle nas nossas vidas. Agradeceu também porque a gente já louvou, a gente pôde cantar, pôde ouvir os louvores e dançar. Então agora a gente vai para a historinha, tá bom? E a tia vai contar a história de Daniel. Daniel era um menino muito temente a Deus. Daniel, ele era um israelita, ele era do povo de Deus. Só que ele foi levado escravo para Babilônia, onde tinha um rei que era muito exibido. Mas tudo bem, né? Ele era escravo, mas ele adorava a Deus, ele orava a Deus. Ele era um menino de muita oração. Sabia que ele orava 3 vezes ao dia? De manhã, à tarde e à noite. Ele orava 3 vezes. Ele ia sempre na janela da sua casa e orava. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, papai. Ele sempre agradecia. E Deus o abençoava por isso, porque ele era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. E nós também somos. Então vamos fazer como Daniel. Escuta só o que aconteceu com o Daniel, porque ele era um menino de oração. Mas a gente não pode desistir, tá bom? Presta atenção. Daniel era um israelita. Ele vivia na Babilônia e continuava orando a Deus. Por mais que ele não estivesse na sua terra natal, ele estava orando a Deus. Por mais que você não esteja na sua casa, na escola, aonde você estiver, você pode orar a Deus. Sempre tem um momento que você pode se ajoelhar e orar a Deus. Ou então fechar só os seus olhinhos e orar a Deus. Viu como é bom falar com Deus? Você não precisa de lugar específico. É simplesmente fechar os olhos e falar com Deus. Olha que maravilha. Então agora o tia vai continuar. E Daniel, ele era muito inteligente. Ele era um menino muito inteligente. E ele ajudava o rei lá na Babilônia. Esse rei gostava muito do Daniel. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, o rei resolveu fazer uma lei. Sabe o que é lei? É uma ordem. Todo mundo tem que cumprir aquela lei. E a lei era a seguinte, que todos deveriam orar pro rei. Mas o rei não é Deus, por que oraria pro rei? Mas esse rei se achava tão maravilhoso que ele achou que ele era Deus. Aí ele falou que todo mundo do seu reino tinha que orar para ele. Aí vamos ver o que aconteceu, vamos ver se Daniel se curvou diante do rei. Será? Vamos ver. Daniel continuava orando a Deus. Assim, ele acabou desobedecendo a lei, desobedeceu ao rei, porque ele estava obedecendo a Deus, ele estava orando todos os dias para Deus e desobedeceu o rei. Aí sabe o que aconteceu? Tinha alguns homens que eles eram muito invejosos. Eles tinham muita inveja do Daniel porque o Daniel era um homem muito querido por Deus e também pelo rei. O rei gostava muito do Daniel. E o Daniel continuou orando. Aí esses homens fizeram o quê? Muito invejosos. Foram lá e contaram para o rei. Foram lá e contaram para o rei que o Daniel ainda estava orando para Deus. O rei ficou muito bravo, porque gostava do Daniel. E o Daniel era muito querido dele. Só que ele tinha feito uma lei e nessa lei tinha um castigo. Quem orar para outro Deus
vai ser jogado na cova dos leões. Só que ele era o amigo, o Daniel era amigo do rei. Como que ele ia jogar o amigo dele na cova? Mas como ele tinha feito a lei, ele tinha que cumprir, não é mesmo? Então o rei ficou muito bravo porque o Daniel tinha desobedecido e teve que jogar ele lá na cova dos leões. Imagina, o Daniel foi parar numa cova cheia de leões. Eu tenho medo de leão. O Daniel também acho que ficou com medo. Aí sabe o que o Daniel fez? Ele lembrou, eu vou orar, porque Deus vai me ouvir e vai me livrar da boca dos leões. Vamos ver o que Daniel fez? Então Daniel caiu lá na cova, ai coitadinho, que medo dos leões. Aí ele fez o quê? Fechou os olhos dele, ele foi lá e fechou os olhinhos, juntou as mãozinhas e falou assim, querido Deus, por favor, me salva dos leões. Aí sabe o que Deus fez? Ouviu a oração do Daniel. E Deus fechou a boca dos leões. Fechou a boca dos leões. Os leões não podiam morder o Daniel. Não podia comer o Daniel, porque os leões estavam famintos. E sabe o que aconteceu? Eles não fizeram nada com o Daniel. Ficaram lá fazendo companhia com o Daniel, porque Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo lá fechar a boca dos leões. E os leões ficaram quietinhos. E ele estava a salvo. Deus salvou o Daniel. E até o rei ficou feliz, porque ele era amigo dele e ele estava salvo. Daniel foi salvo da boca dos leões, porque ele orou e Deus ouviu a sua oração. Viu que lindo? Como vale a pena a gente orar em todas as situações. Sejam as situações boas ou nas situações ruins, nas situações tristes, que nem essa do Daniel. Foi parar numa cova do leão. Então a gente precisa sempre lembrar que a gente precisa orar a Deus, pedir para que Ele nos abençoe e nos livre do mal. Todos os dias, quando a gente sai de casa, a gente tem que pedir, Papai do céu, me livra de todo o mal que tem na rua, que eu volte para minha casa bem, salvo, que a minha família volte em segurança para casa. A gente tem que orar todos os dias assim, agradecer pelo alimento, pelas roupas que Deus nos dá, por tudo que Ele nos dá, pela nossa casa, pela nossa igreja. Isso mesmo, nós temos que orar por tudo. Amém? E agradecer sempre a Deus, porque nós somos felizes, porque nós temos Jesus no nosso coração. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus por essa historinha e que a gente possa ser como o Daniel, uma criança de oração em todos os momentos. Se você vê o papai, a mamãe, o irmão, um amiguinho triste, o que você deve fazer? Orar. Pega na mão dessa pessoa e ora. Deus abençoa o meu papai, abençoa a minha mamãe e que ele tenha a alegria do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma simples oração. Essa pessoa vai ter o amor de Deus no coração dela. Amém? Então vamos orar. Fecha os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada pela história de Daniel. Ele nos inspira a ser um menino, uma menina de oração, de ser uma menina e um menino que esteja diante de ti em todas as situações. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor salvou Daniel dos leões e vai nos salvar de qualquer situação. Em nome de Jesus, amém! Amém! Glória a Deus, não é mesmo?